Ligada. Vou ligar a câmera. Tem que ligar, se não tiver com a câmera ligada, eu não vou aceitar. Cadê o... Bom dia, Gustavo. Quê? Aqui. Caiu. Pacote pega de jeito. Internet? Mas não é aqui, não. Ah. Fizeram as perguntas? Fizeram? Tia, eu fiz, só que não tá tudo no caderno. Não tem problema, não. O importante é que você tenha feito. Aí depois você coloca no caderno. Eu Tá? fiz, pô. Porque as minhas respostas só estão marcadas, elas não estão no caderno, entendeu? É uma parte só, porque o resto tá tudo no caderno. Então vamos lá. Esperar mais um pouquinho, mais um minutinho. A tia vai fazer a chamada, né? Bom dia, tia Andréia. Bom dia, meu amor, tudo bom? Nossa blogueirinha do 7º ano. Bom dia, professora. Bom dia. Vamos ligar essas câmeras para mim ver vocês. Bom dia, tia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai valer ponto ligar a câmera? Oi? Vai valer ponto ligar a câmera? Claro, com certeza. Não, cara. O aluno que está com a câmera ligada, ele vai ter nota de participação com a tia. Aham. Que aí eu tô vendo, tá mostrando o que ele tá fazendo. Gente, vocês não fazem ideia como que é ruim dar aula só para nome, para letrinha, é péssimo. E aí, quando tá com a câmera ligada, a tia visualiza todo mundo, a gente vai interagindo melhor, é um bate-papo mais descontraído, né? Porque assim, é muito ruim não ver vocês. Bom dia, tia. Então, né? A câmera faz bem. Bom, a semana passada... Aqui. A semana passada, a tia pediu que vocês fizessem, então, algumas perguntas do capítulo 6, o Espaço Agrário Brasileiro. Né? Porque na aula, nós iremos fazer, então, né, um responde ou passa. Esse responde ou passa vai ser assim... eu vou começar com um número aleatório que eu vou sortear, para poder começar. Esse número vai fazer uma pergunta. Eu pedi que vocês fizessem 8 perguntas da página inicial ali, não foi? Deixa eu pegar aqui o de vocês, 7º ano. Foi, professora. 8 perguntas ali da página 23 a 28, depois de 30 a 34, tá? Então, todas as perguntas vão ser debatidas agora na aula, tá certo? Então, a tia vai fazer chamada rapidinho, né? E a gente já começa, tá ok? Vamos lá, então. Ana Carolina. Ana Luísa. Presente. Ana Júlia. Bruna. Presente. Danilo. Enzo. Presente. Felipe. Presente. Gabriel.
Gabriel. Ítalo. Presente. João Vitor. Presente. Kelvin. Presente. Thaís. Marcos. Marina. Marina. Murilo. Eu. Sofia. Sofia. Vitória. Ana Clara Vial. César. Felipe. Felipe Calesani. Guilherme. Eu. Bom dia. Gabriel entrou agora, né? Bom dia. Quem Bom foi dia. entrando, vai falando, tá, gente? Eu entrei, hein? Atrasado, que a tia precisa rever a chamada. Entrei. Gustavo, Eu. Gustavo Cavati. Presente. Igor. Isabela. Isabela. Lara. Lorena. Luísa. Presente. Markson. Presente. Maísa. Maísa. Marcos. Marcos Vinícius. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Laura. Maria Laura. Rômulo. Yasmin. Rômulo eu já vi. Presente. Yasmin tá aí? Ótimo. Então vamos lá, hein? Quem vai começar com as perguntas? Primeiro, quando a gente fala do espaço agrário brasileiro, nós vamos trabalhar qual conteúdo? Qual conteúdo que a gente trabalha? As atividades Fala de econômicas. novo, fala de novo. Quando a gente fala assim, o espaço E agrário as brasileiro... atividades econômicas? Tipo pecuária, agricultura, extrativismo. Onde? No Brasil. Mas em que parte do Brasil? Na Litoral. terra. Seria norte e centro-oeste. Centro-Oeste. Mas quando a gente fala assim, o espaço agrário, é porque geralmente a gente trabalha o espaço Da De agricultura. agriculturas. ligado ali ao rural, à agricultura, à pecuária, são todas essas atividades ligadas basicamente ao Vai, setor Tiago. ligado no rural. Vamos lá, hein? Gustavo Cavati, fala um número para a tia, até 20. 5. 5. Fala para mim, Luísa, A ou B? B. B. Então vamos lá. Número 5 do sétimo B vai falar agora. Gustavo Alves, é você que começa. Olha só, Gustavo Alves, você vai ser o primeiro, mas como você é o primeiro, a tia vai fazer a primeira pergunta e a tia quer que você com a câmera ligada. Você tá aí? Grilo, né? Gustavo? Gustavo Alves, deixa eu ver aqui se ele respondeu. Não, ele botava na chamada. Respondeu. Gustavo Alves não tá aí, não? Então vamos lá, hein? Ó, como ele não está, eu vou passar para o número de cima, que é o Guilherme. Guilherme? Cadê Guilherme? Guilherme?
Quem eu chamar que não responder, gente, ó, vai perder a vez, hein? Então lá, então vai ser você, Gustavo, você mesmo. Você disse, o de cima não tá. Então vamos lá, você vai responder primeiro, ó. Quando a gente fala no espaço agrário brasileiro, nós estamos falando em algumas atividades que são realizadas nesse espaço agrário. Então, quais são as atividades econômicas que são realizadas no espaço agrário brasileiro? Quais são? Explique-as. Tia, são principalmente a agricultura, pastagem, Agricultura. pastagem, Essas pastagens estão ligadas a quem? A pecuária, criador de animais, pecuária. ao criador de animais, gado, tia. Então olha só. Pecuária, filho. Então, quais são as atividades que são realizadas no espaço agrário? A agricultura, que ele falou, a pecuária, e está faltando outro. Agropecuária. A agropecuária é a junção da agricultura e da pecuária. Sim, é o extrativismo. Extrativismo. Muito bem, Ana Luísa. O extrativismo. Aí, Gustavo, agora você vai explicar cada uma delas. O que compreende a agricultura, o que compreende a pecuária e o que compreende o extrativismo. Você responde ou passa? Respondo, tia. Então, vamos lá. Torta na cara. A agricultura, tia, claro, é o cultivo de plantas, por exemplo, trigo, feijão, para fins comerciais, principalmente, ou para a própria renda familiar. Por exemplo, existem muito mais comunidades grandes produzindo para comércio do que pequenas produzindo para o próprio sustento. E pecuária é o cultivo de animais, principalmente gado, suínos também, ou para fins comerciais, ou tanto também alguns para a própria renda e vida, no caso. Extrativismo é você extrair uma matéria da natureza e, como, por exemplo, desmatar a retirada da seiva das plantas, que eu esqueci o nome, para fazer borracha. Látex. Látex, Bem, muito bem. Então, olha só. Agricultura, pecuária e extrativismo. A agricultura que está ligada, então, ao cultivo da terra. A pecuária que está ligada, então, à criação de animais. E o extrativismo que está ligado às atividades, então, de extração. Essa extração, ela pode acontecer mineral, vegetal... Vegetal e animal. Isso. O animal é quando a gente extrai o quê? Não, tia, animal não. Não é animal não, menino. Animal, sim. Calma aí. É animal? Não. O extrativismo Eu falei certo e achei que estava errado. Olha só, o extrativismo animal é o extrativismo onde a gente retira, então, o leite, a carne, a lã, o couro, né? Esse é o extrativismo animal. Extrativismo vegetal, o Gustavo até deu o exemplo, que é o quê? O látex, né? A borracha, para a fabricação da borracha, entre outros. E nós também temos a pecuária. A pecuária... a tia bugou agora, peraí. Extrativismo animal, vegetal e mineral. O mineral. Então, nós falamos, então, do animal, nós falamos do vegetal e faltou falar de quem? Do mineral, onde a gente retira, então, os minerais do solo, né? Para poder, então, ter a matéria-prima para a fabricação, né? Nossa, fiquei vermelha agora. Para a fabricação de vários produtos industrializados. Muito bem, então o espaço agrário brasileiro está ligado a essas atividades. Então, deixa eu marcar o Gustavo aqui, que já respondeu. Já Gustavo, de ouro também. agora eu quero que você indique um aluno. Tem que ser rápido, gente, senão nossa aula passa e não dá tempo de fazer. Bom, Murilo. Murilo, com você agora.
Você vai fazer uma pergunta para o Murilo, Gustavo. Tá bom. Daquelas que você fez. Por que há muito mais grandes propriedades de terra em uso de agricultura do que pequenas para esses fins? Por exemplo, é muito mais grandes propriedades de terra praticando agricultura do que pequenas. Como assim, pequenas? Pequenas propriedades, por exemplo, famílias produzindo alimentos para vender. Não entendi. Porque no Brasil... Ele quer te explicar que, tipo, porque tem uma quantidade extensa de terras na mão de poucos proprietários e tem uma quantidade pequena de terras na mão de muitos proprietários. Tipo, várias pessoas têm pouco e poucas pessoas têm muito. Valeu, Ana. Isso mesmo. Obrigado. Por Eu quê? acho que é por causa vamos supor, eu quero comprar uma terra, eu ir lá e comprar. Aí a pessoa, ela pede, vamos supor, ela tem 100% de uma terra. Aí eu peço 50% dessa terra para, como é que fala? Eu compro ela. Aí ela fica com menos e eu com mais. É isso? Por quê? Gustavo, tá certa a resposta? Não totalmente. Um pouco sim. Posso Não. responder? Pode. Eu acho que é por causa da desigualdade social, porque muitas pessoas têm muito, ou muitas pessoas têm pouco e poucas pessoas têm muito. Exatamente. Quem foi que respondeu? João, João Vitor. Deixa eu te anotar. E muito bem, João Vitor. É isso mesmo, né, Gustavo? Que no Brasil há uma concentração muito grande, né, de terras nas mãos de poucos proprietários. E temos, né, uma concentração muito pequena ali, né, uma concentração muito pequena de uma população que tem um número pequeno de terras ali, justamente porque devido a toda essa desigualdade social. Tia, Né? posso Lembra daquela completar? música? E o rico cada vez fica, não tem? Bom, 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 não tem? E Não. porque essa música ali, ela retrata um pouco da desigualdade social, que o rico cada vez fica mais rico e o pobre, tadinho, cada vez mais vai fazendo o quê? Lutando para poder sobreviver. E por que que isso acontece? Devido a essa má distribuição de terras. E aí, gente, o que que acontece? Muitas vezes, com esses pequenos proprietários. O grande proprietário, ele acaba... Fala, Cavati. Era isso que eu ia tentar completar. Os pequenos proprietários acabam vendendo as terras porque a produção não dá conta de sustentar. Eles acabam vendendo as terras para os grandes proprietários para poder ter renda. Exatamente. Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Não, eu só ia falar por conta, tipo, que eles acabam não conseguindo ter a mesma produção do que essas empresas maiores, e eles acabam vendendo porque não tem como eles produzirem pouco e colocar o mesmo preço, vamos supor que quem produz muito vende. Isso. Então, é exatamente isso, né? Então, assim, os pequenos proprietários acabam vendendo as suas terras porque eles não têm condições de manter as suas terras para ter uma boa produção, né? E aí eles acabam vendendo para os grandes empresários, os grandes proprietários que aumentam cada vez mais a sua concentração de renda, de terras, né? Por isso que existe, então, latifúndios e minifúndios. O que são esses latifúndios? Fala pra gente, João Vitor. tia, ó, eu não sei, sinceramente, assim, eu não sei. Você não sabe? E quem sabe? Ô tio, eu acho que eu sei. Posso falar? Pode. Minifúndio é quando tem muitas pessoas e tem uma pessoa com menos de 10 hectares
possuídos no nome da pessoa, e latifúndios é quando tem mais de 1.000 hectares na sua posse. Então, deixa eu te anotar aqui, Igor, para você. Olha só, foi quem que falou? Igor, né? Eu. Isso. Igor, muito bem. Os latifúndios, gente, são grandes propriedades de terra. Então, essas grandes propriedades de terra, os grandes proprietários plantam o quê? Plantam tem o cultivo de um único produto, por exemplo, o café, né? Que tem uma grande extensão da produção e que tem o objetivo de abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então, eles produzem muito. Então, o que é produzido, né, é comercializado para o exterior. Diferente dos latifúndios. O que são os latifúndios? Os latifúndios são pequenas propriedades, né? Porque são os pequenos produtores que têm essas pequenas propriedades, onde eles têm o objetivo de quê? Do cultivo da propriedade familiar. Né? A família trabalha, né? O que eles produzem em menor quantidade, né? Dá para abastecer somente o mercado interno, comercializar dentro do próprio lugar, porque a produção é menor, tá? Porque são pequenos latifúndios, minifúndios, aliás, né? E para poder, veja bem, agora a tia vai fazer a pergunta para o Maikson. Aí o Maikson disse, ele responde, eu passo, mas a tia quer a câmera ligada. Agora, para poder tentar resolver essa questão da desigualdade social no Brasil, de terras, o que tem que ser feito? A solução para minimizar essa desigualdade de distribuição de terras e promover uma redistribuição mais justa, o que é possível ser feito para acontecer isso, Maikson? Responde ou passa? Para mim tinha que ser dividido igualmente para todas as pessoas. Tá, isso aí, existe um nome que a gente dá a isso. Uma possível solução. Tá certa a resposta do Maikson, galera? Não com a palavra certa. Ó, Ana. Tá certa, professora, tá certa. Coitado dele, gente, tá certo. Por causa que ele falou certo, só que tem uma palavra correta. Igualdade social. Posso falar? Pode falar, A Ana. reforma agrária? Isso Reforma mesmo. agrária. Então, a reforma agrária é uma possível solução para minimizar Na minha essa... pergunta até tem ela. É o que, Ana? Nas minhas perguntas eu coloquei. Lê a sua Eu coloquei assim, qual pode ser a solução para a excessiva concentração de terra com poucos proprietários? Isso. Então, para uma possível solução para, então, diminuir, né, com essa desigualdade da concentração de terras, foi feita, então, a reforma agrária. E o que é a reforma agrária? É uma reorganização da estrutura fundiária com o objetivo de redistribuir de forma justa a terra, né? Para quê? Para diminuir essa grande desigualdade que existe. Agora, essa reforma agrária ali, né, para tornar mais justa a distribuição de renda, né, ela tem acontecido por diversos conflitos. Cite, Isabela Calmão, cite um conflito causado, então, sendo causado pela reforma agrária, que pode ocorrer com a reforma agrária. Tia, eu acho que é que os proprietários sem terra foram e ocuparam áreas ilegalmente e foram expulsos de lá de forma violenta. Isso. Então, existem alguns conflitos, né, provenientes ali da reforma agrária, onde os trabalhadores rurais, eles reivindicam os seus direitos com a reforma agrária. E um desses movimentos que é causados ali
né, reivindicando os seus direitos. Ei, Rômulo, que bom que você ligou a câmera. Pelos seus direitos, é o movimento do sem terra. Né? Alguns conflitos, eles são violentos, aonde esses sem terras, eles invadem propriedades, né? Eles entram em propriedades que não estão sendo, né, utilizadas, plantadas, terras abandonadas, e começa, então, a cultivar. Tá? Então, esse movimento ali dos sem terras é um movimento de pessoas que lutam, então, pela igualdade de terras. Tá? Alguém quer falar mais um pouquinho? Então, vamos continuando. Duda, você vai escolher uma pessoa para você fazer uma pergunta. Tá. João Vitor. Quem, Duda? João Vitor. João Vitor, bora lá. Com você. Fala. Eu quero saber em qual região Já adorei a pergunta. Como é que fala a palavra, tia? Se ocorre com mais facilidade. É mais fácil de ver. O que você quer saber? Não entendi nada da sua pergunta. Fala de região, eu já gosto de falar de região. Em qual região? O extrativismo brasileiro se intensifica. Ocorre com mais facilidade. Em qual região existe o extrativismo, ele é mais intenso, não é isso? Isso. Isso. Em qual região do Brasil o extrativismo é mais explorado? Olha, eu acho que é no Centro-Oeste. Duda? Pode falar, tá certo? Tá. Tá certo? Agora, olha só, existe uma região brasileira que sofre muito com a extração de madeira, tá? Com a extração da madeira. Que região é essa? Região norte. Região norte, com a extração de quem? Da floresta amazônica. Existe, né, um seringalista chamado Chico Mendes. Já ouviram falar de Chico Mendes? Então, Chico Mendes foi um seringalista, né, seringueiro lá, que ele lutava em preservação da floresta amazônica. Ele, então, defendia a ideia que podia explorar a floresta de maneira sustentável, né? Como? Retirando o óleo, né? Como é retirado hoje, né? Como para fazer a Natura, por exemplo. A Natura, ela utiliza muito óleo da floresta amazônica para a produção dos seus hidratantes, sabonete, né? Tem, então, o açaí, que é explorado e comercializado no mundo todo, no Brasil todo. Quem queria falar? Eu, Duda. Pode falar, Duda. Tia, eu estava vendo aqui e o extrativismo ele ocorre mais no norte. Por isso que eu puxei lá para o norte, tá? Viram que eu falei que eu puxei lá? Então, a região norte ali, a região norte, ela é muito rica para... Não é nada na região centro-oeste. Vocês vão ver que a região centro-oeste hoje, ela está sendo muito explorada para a concentração de um outro produto mais ligado à agricultura, que é a produção da soja, tá? E aí, uma vegetação, ela está sofrendo muito já está sendo, assim, retirada em grande quantidade. Gustavo, pode falar, que você sabe, que você balançou a cabeça. Tia, é a vegetação nativa, só pode ser o cerrado, não? O cerrado. Então, o cerrado, muito bem. O cerrado, ele está sofrendo, então, com a retirada para a intensificação desse produto, principalmente a soja ali na região centro-oeste. A região norte é uma região, né? A região norte e a região nordeste ali são duas regiões
onde há a exploração, né, de extrativismo, né? A região norte ali, principalmente com a coleta de frutos como o babaçu, né? E aí o látex, a seringueira. Então, quando eu estava falando com vocês de Chico Mendes ele defendia então o uso da floresta sem acabar com a floresta, porque o norte é uma região onde o extrativismo é muito intenso, principalmente de madeira, tá? Porque tem muitas madeiras ricas, madeiras ali de grande porte, comercial, de valor comercial, para poder vender. Então, ele lutava, mas muitos empresários, filhos de empresários, não concordavam com essa ideologia de Chico Mendes. E um dia, né, em um triste dia, Chico Mendes, tomando um cafezinho na sua casa, ele foi assassinado. Assassinado por quem? Né? Por pessoas que não aceitavam a ideologia dele de utilizar a floresta. E hoje a gente vê o quanto que a floresta amazônica ela está sendo desmatada. Tá? E ali a região centro-oeste hoje também vem sendo, o cerrado vem sendo desmatado para a inserção da soja. Tá? Então, o centro-oeste hoje vem também, né, trazendo a soja. Mas aí, quando a Duda falou numa região, eu vou fazer uma pergunta também ligada à região. A pecuária, né? A gente agora vai falar um pouquinho da pecuária. Qual é a região do Brasil ali que tem a maior concentração de criação bovina? Centro-Oeste. Aí sim é a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste ela é riquíssima, né, na produção bovina ali, se estende também para o sul do Brasil, tem grandes áreas de pastagens, tá? Então, a gente vê que o norte é o intenso extrativismo, tá, gente? Que predomina. Agora, a pecuária, ela se desenvolve muito ali na região Centro-Oeste, hoje também para a agricultura, tá? E vamos lá, continuando, estou gostando. Felipe, você ainda não se manifestou, quero ver você. Você vai escolher alguém e vai fazer uma pergunta. César. César, com você. César do Flamengo. Ai, meu Deus. Vamos lá, Felipe, hein? Liga sua câmera, Felipe. Oi, tia, eu tô aqui, tia. Você vai responder a pergunta do Felipe, hein? Tá. Quem é, Felipe? Tá, posso fazer a pergunta? Pode. Quais tipos de lavoura predominam no Brasil e o que produzem? Vamos lá, César. Quais tipos de lavouras? Qual tipo de lavoura? Responde ou passa? Eu vou responder, tia. Eu vou responder, tia. Então, vamos lá. Tia, eu não sei não, velho. Então, você passa para quem? Eu vou passar pra Duda. Então, vamos lá, Duda. Tô aqui, tia, tô aqui. Então, vamos lá. Quais os tipos? Vai, repete para ela aí, Felipe. Quais os tipos de... Qual o tipo de lavoura predomina no Brasil e o que ela produz? E o que ela produz? Tia, você tá me ouvindo? Tô. A cana-de-açúcar, o café e a laranja, a soja, a carne... O cacau. E André, estamos no horário, ok? Já acabou. E aí, Sim, Felipe? Tia, eu achei que lavoura era coisa para lavar as plantas, tia. Pelo amor de Deus, César. Olha só. Eu também tomar banho. Tá tirando, melhor que nós, todo dia. A semana que vem, eu volto nessa pergunta. Eu volto nessa pergunta para a gente fechar com uma outra resposta. Tá bom? Também. Olha aqui, antes da gente finalizar, liga as câmeras de vocês para te tirar uma foto. Eu tô no quarto escuro, velho. Deixa eu... Tirar uma fotinha rapidinho, que o Léo
Já chamou já, hein? Ficar aqui na janela. Vamos, tirando. Ligando as câmeras. Olha, Enzo. Muito bem, que povo bonito, gente. Tá faltando ainda, Luísa, João, Tia, eu liguei Márcia. na câmera. Ih, tia, não vou Isso. ligar a câmera, não, tia. Tá faltando. Luísa, Yasmin. Velho, liga a câmera Léo, que aí. massa! Vamos, Yasmin, Luísa. Só faltam vocês duas. Jesus. Não, tia. Vamos lá, Casa do Luísa. Flamengo. Luísa, mais uma. Aí, tia, tirou. Tirei. Show de bola. É, Galerinha, boa semana. Fiquem com Deus. Até. Ô, tia, quem é Ítalo? Quem é Ítalo?